O juiz determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social INSS proceda à correção no valor da pensão por morte concedida a uma família, elevando o benefício para 100% do valor originalmente previsto, além de ordenar o pagamento retroativo das diferenças desde a data em que a pensão foi inicialmente concedida. A decisão ainda está sujeita a recurso, podendo ser contestada nas turmas recursais, que são responsáveis por analisar e rever as decisões judiciais de primeira instância. Determinação da Primeira Vara Federal de Palmeiras das Missões RS. A decisão foi proferida pela Primeira Vara Federal de Palmeiras das Missões, localizada no estado do Rio Grande do Sul, e foi publicada em 13 de setembro de 2024. Nesta sentença, o juiz Henrique Frank Naidit determinou que o INSS corrija o valor da pensão por morte que está sendo paga à família de um homem falecido, considerando o fato de que um dos filhos do falecido é diagnosticado com transtorno do espectro autista TEA. De acordo com o juiz, essa condição garante à família o direito de receber o benefício em sua totalidade, ou seja, 100% do valor da pensão. Conforme previsto na legislação vigente, morte por acidente de trabalho e a concessão inicial do INSS. O pai da criança em questão era caminhoneiro e veio a falecer em um acidente de trânsito ocorrido em março de 2023. A partir deste trágico acontecimento, a mãe da criança entrou com uma ação judicial contra o INSS, alegando que o benefício concedido pela autarquia federal estava incorreto. Segundo ela, o INSS havia estabelecido o pagamento de apenas 60% do valor total da pensão por morte, desconsiderando que um dos filhos do falecido apresenta autismo, uma condição que, de acordo com a legislação brasileira, asseguraria o pagamento integral da pensão. Esse tipo de situação é bastante comum, pois, em muitos casos, o INSS concede valores de benefícios que não estão corretamente ajustados às especificidades dos dependentes do segurado falecido. Nestes casos, a única forma de buscar a correção é por meio de uma ação judicial, como a que foi movida pela mãe da criança. A partir da análise deste caso, o juiz responsável reconheceu o direito da família ao benefício integral, embasando sua decisão nas disposições legais aplicáveis. Direito a 100% do benefício em casos de dependentes com deficiência intelectual ou mental, de acordo com a legislação brasileira, especificamente a Lei 8.213/91, que regula os benefícios da Previdência Social. Quando um dos dependentes de um segurado falecido possui alguma deficiência de caráter intelectual ou mental, a pensão por morte deve ser paga no valor de 100% do benefício que o segurado teria direito. Essa norma visa garantir uma proteção especial para dependentes que, devido às suas condições, necessitam de maior suporte financeiro para garantir seu sustento e cuidados. No presente caso, após uma perícia médica, ficou comprovado que o filho do falecido é diagnosticado com transtorno do espectro autista TEA, condição que se enquadra na categoria de deficiência mental ou intelectual, conforme prevê a legislação. Com base neste laudo pericial, o juiz Henrique Frank Naidit determinou que o valor da pensão seja ajustado para 100%. Assegurando que a família receba o valor integral a que tem direito. Essa decisão ressalta a importância de garantir o cumprimento correto das normas de seguridade social, especialmente quando envolvem dependentes com deficiência. Classificação dos dependentes pelo INSS. O INSS organiza os dependentes do segurado falecido em 3 classes prioritárias, sendo cada classe composta por diferentes tipos de familiares que podem ter direito a receber a pensão por morte. São elas: 1. Classe 1, inclui o cônjuge ou companheiroa, os filhos ou equiparados não emancipados, de qualquer condição, menores de 21 anos.
ou filhos que apresentem invalidez ou deficiência mental, intelectual ou grave, independentemente da idade. 2. Classe 2, compreende os pais do segurado falecido. Classe 3, abrange os irmãos não emancipados, de qualquer condição, menores de 21 anos ou que apresentem invalidez ou deficiência mental, intelectual ou grave. No caso analisado, o filho do falecido pertence à classe 1, uma vez que é menor de idade e possui uma deficiência intelectual autismo. Isso coloca como dependente prioritário, o que garante à família o direito de receber 100% do valor da pensão por morte. Correção do benefício e pagamento das diferenças retroativas. A decisão do juiz não se limita à correção do valor da pensão para 100% do benefício devido. O magistrado também ordenou que o INSS realize o pagamento retroativo das diferenças de valores desde o momento em que a pensão foi inicialmente concedida. Em março de 2023. Isso significa que a família não apenas começará a receber o valor ajustado do benefício, mas também receberá um valor acumulado que corresponde à diferença entre os 60% que vinham sendo pagos e os 100% que deveriam ter sido pagos desde o início. Este pagamento retroativo é ajustado com base em correções monetárias, de forma a garantir que a família receba o valor atualizado do que teria direito, levando em consideração fatores como inflação e outros índices econômicos que possam impactar o valor real dos benefícios concedidos. Quem tem autismo tem direito à pensão por morte? Sim, as pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista TEA têm direito à pensão por morte, desde que sejam dependentes de um segurado falecido. Conforme estabelecido pela Lei 8.213/91, que rege a Previdência Social no Brasil, filhos com deficiência mental ou intelectual estão incluídos na classe 1 de dependentes, o que lhes garante o direito de receber a pensão por morte integral 100% quando o segurado falecer. Para que isso aconteça, é necessário comprovar o diagnóstico da deficiência, o que pode ser feito por meio de laudos médicos e perícias. Benefícios adicionais para pessoas com transtorno do espectro autista. Além da pensão por morte, as pessoas com autismo e suas famílias podem ter acesso a outros benefícios oferecidos pelo INSS, desde que cumpram os requisitos específicos de cada benefício. Entre esses benefícios, destaca-se o benefício de prestação continuada BPC, que é destinado a pessoas com deficiência que não conseguem se sustentar por conta própria e cujas famílias estão em situação de vulnerabilidade econômica. Este benefício é concedido independentemente de contribuições prévias ao INSS, sendo baseado na condição de deficiência e na situação financeira da família. Aposentadoria para pessoas com autismo. As pessoas com transtorno do espectro autista também têm direito a se aposentar, mas para isso é necessário cumprir a carência mínima de 180 meses de contribuição ao INSS, o que equivale a pelo menos 15 anos de trabalho formal. Apesar do autismo ser uma condição que pode requerer adaptações no ambiente de trabalho, a legislação previdenciária não faz distinções automáticas para a concessão de aposentadoria com base no diagnóstico de TEA. Portanto, para se aposentar, a pessoa com autismo deve atender aos mesmos requisitos de tempo de contribuição ou idade que se aplicam a qualquer trabalhador, a menos que a condição esteja associada a uma invalidez que justifique a concessão de benefícios por incapacidade. Conclusão: este caso demonstra a importância de garantir que os direitos dos dependentes com deficiência intelectual ou mental sejam devidamente reconhecidos e respeitados pelo INSS. A decisão da Primeira Vara Federal de Palmeiras das Missões estabelece um precedente significativo para outras famílias que possam enfrentar situações semelhantes. Ao mesmo tempo, destaca a importância do acompanhamento jurídico em casos de concessão de benefícios previdenciários.
especialmente quando envolvem dependentes em condições de maior vulnerabilidade, como é o caso das pessoas com autismo. A decisão judicial proferida pela Primeira Vara Federal de Palmeiras das Missões reforça a necessidade de uma interpretação precisa das normas previdenciárias, garantindo que os benefícios sejam adequadamente ajustados às particularidades dos dependentes, especialmente no caso de deficiências intelectuais ou mentais. O reconhecimento do autismo como uma condição que requer a concessão integral da pensão por morte, conforme a Lei 8.213/91, é uma vitória para as famílias que precisam desse amparo financeiro para lidar com as demandas adicionais que surgem em situações de vulnerabilidade. Essa sentença representa um marco importante no debate sobre os direitos das pessoas com deficiência dentro do sistema previdenciário brasileiro. A perícia médica fundamental neste caso confirmou que o transtorno do espectro autista TEA se enquadra como deficiência intelectual ou mental, o que assegura aos dependentes com essa condição o acesso a 100% do valor da pensão. O acidente de trabalho que vitimou o caminhoneiro em março de 2023 deixou sua família em uma situação de dependência do benefício previdenciário. No entanto, ao conceder apenas 60% da pensão, o INSS deixou de considerar as especificidades que a legislação prevê para dependentes com deficiências. A correção agora determinada pelo juiz, incluindo o pagamento das diferenças retroativas, visa não só corrigir o erro inicial, mas também reparar os impactos financeiros acumulados sobre a família. A classificação dos dependentes em diferentes classes pelo INSS, embora seja clara, muitas vezes gera confusões ou interpretações equivocadas, como se viu neste caso. A classe 1, que inclui filhos com deficiência, assegura tratamento prioritário, garantindo que eles tenham acesso à pensão integral, refletindo o caráter protetivo da legislação. Os recursos que ainda podem ser apresentados às turmas recursais permitem que o INSS busque uma revisão da decisão, porém a confirmação do diagnóstico de autismo por meio de laudo pericial sólido torna difícil a reversão desse resultado. Em muitos casos, decisões como esta acabam influenciando outros julgamentos, especialmente quando se trata de direitos que envolvem a seguridade de pessoas com deficiência. O pagamento retroativo, além de ser uma correção monetária, é também um reconhecimento de que a família foi prejudicada ao longo do tempo. A quantia a ser paga corresponde à diferença entre o percentual concedido e o valor que deveria ter sido pago, devidamente corrigida para assegurar que o montante reflita o valor real que o segurado teria recebido. É fundamental que as famílias que enfrentam situações semelhantes busquem orientação jurídica o quanto antes, pois em muitos casos, apenas por meio da judicialização é possível garantir que os direitos previdenciários sejam plenamente respeitados. A decisão da Primeira Vara Federal de Palmeiras das Missões não só corrige uma falha na concessão inicial do benefício, mas também serve como uma reafirmação dos direitos dos dependentes com deficiência dentro do sistema previdenciário brasileiro. A sentença reforça a importância de se considerar o impacto da deficiência no sustento da família, especialmente no caso de dependentes com autismo, uma condição que exige cuidados específicos e maior suporte financeiro. O INSS, ao conceder apenas 60% do valor da pensão, desconsiderou a legislação que assegura aos dependentes com deficiência mental ou intelectual o direito de receber 100% do benefício. Essa omissão, corrigida pela Justiça, evidencia a necessidade de maior atenção e cuidado na análise de casos que envolvem dependentes com condições especiais. A perícia médica que confirmou o diagnóstico de autismo foi determinante para a decisão, e o juiz não hesitou em garantir que a família tenha o amparo total que lhe é devido. A correção do valor da pensão não se limita a um ajuste financeiro,
mas representa uma reparação social e legal para a família, que depende desses recursos para enfrentar os desafios diários impostos pela condição de autismo. Além disso, a determinação de pagamento das diferenças retroativas, com correção monetária, assegura que o direito da família seja respeitado desde o início da concessão. Em março de 2023, a classificação dos dependentes pelo INSS é uma estrutura clara, mas a aplicação prática nem sempre segue os preceitos legais. Como ficou evidente neste caso, dependentes da classe 1, como filhos menores de idade com deficiência, devem ter prioridade absoluta, garantindo que o benefício previdenciário seja integral, de forma a proporcionar o máximo de segurança financeira, mesmo com a possibilidade de recurso por parte do INSS. A decisão se baseia em elementos robustos como o laudo médico e a legislação previdenciária em vigor, o que torna improvável uma reversão nos tribunais superiores. Casos como este frequentemente abrem precedentes para outras famílias que se encontram em situações similares, fortalecendo a jurisprudência em prol dos dependentes com deficiência. A revisão do benefício para 100%, aliada ao pagamento retroativo, representa uma vitória significativa para as famílias que enfrentam dificuldades financeiras e desafios adicionais ao cuidar de um dependente com transtorno do espectro autista. Isso reafirma a importância de um sistema previdenciário que realmente atenda às necessidades de seus segurados e seus dependentes, garantindo que a justiça seja feita.